igreja, paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Amém. Vamos dar início à nossa reunião de oração desta noite, onde nós vamos buscar a face do Senhor, onde nós vamos suplicar a ajuda do Senhor, o socorro do Senhor, neste tempo em que nós estamos necessitando tanto da presença do Pai. Amém? Vamos já começar orando ao Senhor, agradecendo a Ele por nós chegarmos aqui em paz, seguros, abençoados, e clamar pela presença dEle aqui neste lugar, que Ele ouça o nosso clamor e que nós possamos também ouvir a voz do nosso Deus. Amém? Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, em Tua presença que nesta noite nós nos colocamos em oração, já te agradecendo, Senhor, por chegarmos aqui em paz, seguros, abençoados, protegidos, cuidados pelo Senhor, Pai. Obrigada, Jesus querido, pelo dia que o Senhor preparou para nós também. Obrigada pelas bênçãos que recebemos, pelas dádivas que o Senhor tem proporcionado a nós durante todo o dia. Te agradecemos, Jesus querido, por tudo. Te honramos, Jesus querido, pela Tua presença em nossas vidas, em nossas casas, com nossas famílias. E te honramos, Jesus querido, aqui nessa noite. Clamamos a Ti, Jesus querido, para que o Senhor faça-se presente neste lugar, que Teu Espírito Santo tenha liberdade, que nós possamos ouvir a Tua voz como o Senhor ouve as nossas vozes, Pai, todas as vezes em que nós clamamos ao Senhor. Que o Espírito Santo de Deus venha estar conosco, ministrar em nossos corações, que o Senhor venha fazer em nós aquilo que nós precisamos, Pai. Não o que nós queremos, mas o que nós precisamos. Que o Senhor haja nas nossas vidas esta noite e que haja cura, libertação, restauração da parte do Senhor sobre nós nesta casa. Assim nós oramos ao Senhor e graças te damos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Amém. Vamos louvar ao nosso Deus, exaltando aquele que é santo, aquele que é digno, que merece a nossa adoração, o nosso louvor, que merece tudo que nós temos para ofertar a Ele nessa noite. Seja bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Aleluia. O que eu mais quero? O que eu mais quero, Senhor, é estar na Tua presença e ministrar a Ti um novo cântico, desfrutar da Tua santidade e mergulhar nas águas do Teu Espírito. O que eu mais quero, Senhor? O que eu mais quero, Senhor, é estar na Tua presença e ministrar a Ti um novo cântico, desfrutar da Tua santidade e mergulhar nas águas do Teu Espírito. Eu só quero estar em Tua presença. Eu só quero estar em Tua presença. Eu só quero estar em Tua presença. Jesus, eu só quero estar em Tua presença. Eu só quero estar em Tua presença. Eu só quero estar em Tua presença. Jesus. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor, estar em Tua presença, Senhor. O que eu mais quero, Senhor, é estar na Tua presença e ministrar a Ti um novo cântico, desfrutar da Tua santidade, mergulhar nas águas do Teu Espírito. Eu só quero estar, eu só quero estar em Tua presença. Eu só quero estar em Tua presença. Eu só quero estar em Tua presença. Jesus, eu só quero estar em Tua presença. Eu só quero estar em Tua presença. Eu só quero estar em Tua presença. Jesus, eu só quero estar em Tua presença. Eu só quero estar em Tua presença.
Eu só quero estar em tua presença, Jesus. Desejo, Senhor, do nosso coração é estar na tua presença hoje, Senhor. É te buscar enquanto nós podemos encontrar. É clamar a ti, Jesus querido, enquanto podemos ser ouvidos por ti, Senhor. O nosso maior desejo é a tua presença nessa casa, Jesus. Venha saciar cada um de nós aqui neste lugar, Jesus. E que nós possamos estar contigo como o Senhor sempre está conosco. Nós queremos estar em tua presença, Jesus. Aleluia. Digno tu és, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus maravilhoso. Glória a Deus. Louvamos a ti, Senhor, aleluia. É bom demais estar na tua presença, Senhor. É bom estar em tua casa. Podemos sentir a presença do Senhor aqui neste lugar. Que nós possamos, Senhor, neste tempo, Jesus querido, que temos com o Senhor, como que tenhamos aprendido contigo, Senhor. Como o Senhor tem nos ensinado, Deus, Pai, aleluia. Dia após dia, Jesus querido, através da tua palavra, através da tua presença conosco, o Senhor tem nos ensinado que nós devemos, Jesus querido, nos preparar para a tua volta que está perto, Senhor. Que nós possamos, Jesus querido, estar com nossas vestes limpas, que nós possamos estar com a nossa vida, Senhor, em conformidade à tua vontade, ao teu querer, em santidade, para que nós possamos nos encontrar com o Senhor. Porque breve vem Jesus. Maranata vem, Senhor, Maranata vem. Que nós possamos, Jesus querido, estar contigo nos ares. Que nós possamos nos encontrar com o Senhor, com a noiva encontra o seu noivo, Pai. E que nós possamos estar contigo para sempre, eternamente. Aleluia. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Aleluia, Jesus. Minhas lamparinas estão acesas. Sim, Jesus. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos
eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Oh Deus, queremos estar adornados para a tua volta, Jesus. Queremos estar adornados, Jesus querido, para o encontro contigo, Senhor. Que o Senhor venha, Jesus querido, cada dia mais nos trazer, Jesus querido, oh Deus, a consciência, o quanto nós precisamos estar prontos para te encontrar, Senhor. Que o Senhor nos traga isso, meu Deus. Que através do Espírito Santo de Deus nós possamos ter essa consciência, que nós possamos, Jesus querido, ter essa necessidade, essa urgência de estarmos prontos para a tua volta, Jesus. Que o Senhor nos apresse, que o Senhor nos traga essa atenção de estarmos, Jesus querido, Deus, nos apressando para estarmos em santidade, para estarmos prontos para ti, Senhor. Não sabemos nem o dia e nem a hora, mas breve vem o Senhor nos buscar. Breve vem o Senhor buscar a tua igreja, breve vem o Senhor buscar a tua noiva. E o Senhor espera uma noiva pronta, o Senhor espera uma noiva que esteja adornada, que esteja vestida com suas vestes nupciais. Que nós possamos estar prontos para ti, Senhor. Prontos para te encontrar, Jesus. Aleluia. Maranata vem, Jesus. Aleluia. Digno é Jesus. Glória a Deus. Te adoramos, Jesus querido, nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos sem perda de tempo, vamos ouvir a palavra do Senhor. Depois desses louvores abençoados, que nos remetem à presença do Pai, que nos levam para perto do Pai, que nos fazem entender que o Senhor está conosco, e que o quanto nós somos dependentes do Senhor, o quanto nós precisamos de Deus, o quanto nós precisamos do Senhor Jesus na nossa vida. Vamos ouvir a voz do Pai aqui neste lugar. Amém? Você que trouxe a palavra do Senhor, abra comigo no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. 2 Crônicas 7, 14. Aleluia.
Perdão, irmãos. Glória a Deus. Amém? 2 Crônicas 7:14. E diz assim a palavra do Senhor: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quero repetir para você mais uma vez. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Glória a Deus. É uma passagem muito conhecida, né? Para quem tem o costume de ler a palavra, de estudar a palavra, você já deve ter lido, você já deve ter ouvido falar, né, dessa palavra. E eu quero explanar um pouquinho sobre ela, uma reflexão muito breve. E glória a Deus. E vamos ouvir o que Deus tem para falar conosco nesta noite. Amém? Glória a Deus. Essa palavra é o próprio Deus falando ao rei Salomão, quando este termina a construção do templo ao Senhor. Salomão estava no auge do seu reinado, um período de prosperidade e estabilidade para os israelitas. A construção do templo representa o cumprimento da promessa de Deus ao rei Davi, né? Todos sabem que o rei Davi é pai de Salomão, né? A promessa fora feita ao rei Davi, né? Porém, o Senhor não permitiu que Davi construísse o templo, né? Ele disse a Davi que o seu filho iria fazer essa construção. Então, no cumprimento dessa palavra, dessa promessa, né, ao rei Davi, o Senhor então permite que Salomão construa este templo. Então é a concretização, né, dessa promessa e um lugar onde o povo queria para poder adorar a Deus, né? Um lugar central ali para poder ter um lugar de adoração ao Senhor. E o Senhor permite que isso aconteça e aqui eles estão celebrando, né, o cumprimento dessa promessa, a construção deste templo, né? Se nós meditarmos aqui nessa passagem toda, nós vamos ver que Salomão fez vários dias de festas, né, de sacrifícios no templo, oferecendo ali sacrifícios ao Senhor, como uma gratidão a Deus por tudo que aconteceu, por eles terem tido êxito em todos os seus projetos, né, nessa construção do templo. Mas o Senhor adverte Salomão, aqui nesse versículo 14, que o povo de Deus, o povo do Senhor, devia buscá-lo. Caso contrário, ele falou para Salomão que aconteceria algo com aquela terra, algo com aquele povo, né? Aqui no versículo 13, que é o que antecede aquilo que nós lemos, o Senhor diz para ele: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, então o Senhor está dizendo, se o povo não buscasse a ele, essas coisas iriam acontecer. O Senhor está advertindo Salomão, como rei, né, a alertar o povo a não se desviar dos caminhos do Senhor, a buscar a face de Deus em todo o tempo. Então ele alerta ali o povo, né, de antemão, para que eles fizessem essas coisas. E eu quero explanar um pouquinho sobre essas coisas que o Senhor pede para que o povo faça, para que o Senhor venha abençoar aquela terra, para que essas coisas que o Senhor disse aqui no versículo 13 não venham a acontecer, né? Então, o primeiro ponto que Deus pede aqui para o povo é para que o povo se humilhe. E aqui ele está dizendo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então, não eram os gentios que o Senhor estava falando, o Senhor estava falando do povo escolhido dele, o povo de Israel. Então, o Senhor estava dizendo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, primeiro ponto, humilhar-se na presença de Deus. Humilhar-se é reconhecer a própria pequenez, reconhecer seus pecados e reconhecer a sua dependência de Deus. Né? Humilhar-se diante de Deus, reconhecendo que Ele é grande, que nós somos pequenos, reconhecendo que Deus tem todo o poder e nós não temos, entre aspas, poder nenhum. Né? Que o controle das nossas vidas está nas mãos do Senhor. Então nós devemos nos humilhar, nos arrepender genuinamente, né? Nos arrepender de todo o coração, de tudo que praticamos, de tudo que fazemos, né? Nos arrepender diante do Senhor. Então, o primeiro ponto que o Senhor pede ali para o povo é para que o povo venha se humilhar diante dele, né? Sem humildade,
nós não temos honra, não temos vitória, não temos conquistas. Primeiro ponto é sermos humildes, né? Humilhar-nos diante do Senhor. Segundo ponto que o Senhor pede aqui para o povo é para que o povo venha orar, né? Ele fala se o meu povo se humilhar e orar. Então, o que é orar? Orar é uma comunicação que nós temos com o nosso Pai, né? É um momento onde nós conversamos com o nosso Deus, que nós colocamos diante do Senhor todas as coisas. Tudo que é bom, tudo que é ruim, tudo que nos agrada, tudo que nos desagrada, tudo que nos faz bem, o que não nos faz bem. E a oração também é um elo de aliança que nós temos com o Senhor. Quando nós dobramos os nossos joelhos para orar, não é só nós que estamos falando com Deus, é Deus ouvindo a nossa voz também. Então, é um elo de relacionamento com o nosso Pai, né? Então, é necessário que nós venhamos orar. Orar pedindo direção, pedindo perdão, pedindo que o Espírito Santo venha tomar conta da nossa vida, venha tomar o centro do nosso coração, né? Que ele venha realmente habitar em nós, que nós sejamos templo do Espírito Santo e morada dele. Amém? Então, o segundo ponto é a oração. O terceiro ponto é buscar a face do Senhor. Ele diz para que o povo venha buscar a sua face. E o que é buscar a face do Senhor? Isso implica em um desejo genuíno de conhecer a vontade de Deus. E nós sabemos que em Romanos vai dizer, né, Romanos 12:2, vai dizer que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Né? Então o Senhor ele nos pede para que nós venhamos buscar a sua face, que nós possamos viver e conhecer a vontade do Senhor, né? Seguir essa vontade de Deus, ser obediente em tudo, né? Demonstrando ao Senhor o nosso interesse pela sua palavra, buscando, lendo, entendendo, estudando a palavra do Senhor, e também tendo uma vida de santidade e entrega, né? Isso é buscar a face do Senhor, né? Uma vida de santidade, uma vida de entrega ao nosso Deus. Quarto ponto, converter-se dos seus maus caminhos. O que isso significa, né? É abandonar tudo aquilo que nos faz errar o alvo, né? Nós sabemos que o que nos faz errar o alvo é um pecado, né? Então, nós temos que abandonar o nosso pecado, né? Deixar tudo para trás, ouvir o Senhor, entender o Senhor, né? E reconhecer que nós, como pecadores, nós precisamos do perdão do nosso Deus. Então, nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. E isso implica em muitas coisas, né? Se nós formos olhar para os nossos dias de hoje, e acredito que naquele tempo também existia, né? Converter-se dos seus maus caminhos. Aquele que roubava, não rouba mais, né? Abandonar o seu pecado. Aquele que se prostituía, não se prostituir mais. Aquele que andava em adultério, que não cometa mais adultério. E tantas outras coisas, né? Nós poderíamos abranger muitas e muitas questões aqui, né? É se converter dos seus maus caminhos. Os maus caminhos é aqueles que nos levam à perdição, que nos levam ao pecado, né? Então o Senhor diz para que nós nos convertemos dos nossos maus caminhos e possamos seguir os caminhos do Senhor, o caminho do Senhor, que é um caminho bom, é um caminho de verdade, é um caminho de justiça, é um caminho de santidade. Amém? Quinto ponto. Ele diz que ele ouvirá dos céus, né? Ele diz aqui, eu ouvirei dos céus. O que isso significa? Que o Senhor, ele ouve as nossas orações. Ele ouve a súplica do seu povo. Ele ouve o clamor dos seus filhos. E quantas vezes nós não clamamos a Deus? Quantas vezes nós nos colocamos em oração e muitas das vezes nós achamos que Deus não está nos ouvindo, né? Mas, queridos, o Senhor nunca está com seus ouvidos tapados para não ouvir a nossa oração. Nosso Deus sempre nos ouve. Ele atende a nossa oração e ele nos responde, né? Isso nos mostra o quanto Deus, ele é fiel para conosco, né? Assim como ele aqui aparece mais uma vez a Salomão, ele já tinha aparecido a Salomão num outro determinado momento, quando Salomão assume o trono, e aqui ele aparece mais uma vez a Salomão e ele está conversando com Salomão, né? Ali um relacionamento com Salomão, mostrando a sua fidelidade, mostrando o quanto o Senhor ele é atento a cada um de nós, o quanto o Senhor ele ouve as nossas orações, as nossas petições e como ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele promete. Amém? Amém. Sexto ponto, aqui, perdoarei os seus pecados. Isso nos mostra a misericórdia e o poder restaurador do Senhor. Um poder que só Ele tem, né? A misericórdia do Senhor, a palavra de Deus vai dizer que são as causas de não sermos consumidos, né? Então nós devemos confiar nessa misericórdia do Senhor. E só Ele pode ter esse poder restaurador nas nossas vidas. Nós, por nós mesmos, nós não podemos mudar
espiritualmente dizendo, nós não podemos mudar os nossos caminhos. Quem muda, quem nos convence do pecado, do juízo, da justiça é o Espírito Santo. Sozinho, muitas das vezes, nós não conseguimos. Nós precisamos da ajuda do Senhor. Então, se Ele não nos perdoar os nossos pecados, nós mesmos não temos esse poder. Então, Ele diz que Ele perdoará os pecados, né? E isso também mostra o quanto o Senhor nos ama, né? O quanto o Senhor ama os seus, né? E Ele, aqui dizendo, perdoarei os seus pecados, não é só naquele tempo que o Senhor estava falando que Ele iria fazer isso. É no nosso tempo também, né? Aqui ainda não, Jesus não havia vindo, Jesus não havia morrido ainda em nosso lugar, né? Hoje nós temos essa misericórdia da parte de Jesus Cristo, né? Que morreu, se entregou em nosso lugar, né? Nessa época que era necessário ainda que sacrifícios de animais fossem feitos para que eles tivessem perdão dos seus pecados. Nós hoje, graças a Deus, temos a graça do Senhor em nossas vidas, né? O Senhor, o próprio Deus, enviou o seu único filho para morrer em nosso lugar. Ele foi o sacrifício entregue, ele foi oferecido em nosso lugar, né? O sacrifício para perdão dos nossos pecados. Então, nós temos isso hoje em nossas vidas, disponível a cada um de nós. Amém? Então, o Senhor, ele perdoa os pecados de todos aqueles que já chegam a ele. E o 7º ponto, sararei a sua terra. Ele pode restaurar a terra, ainda que ela esteja em ruínas, devastada ou morta. Ele pode restaurar, sarar e curar. Nós temos que crer nisso. Hoje nós temos visto o nosso país, né? Quero falar aqui do nosso país, né? Nós temos visto o quanto o nosso país está envolto em tantas coisas que se nós formos olhar com os nossos olhos naturais, com nossos olhos carnais, nós vamos dizer assim, não tem solução mais para o Brasil. É muita corrupção, é muita roubalheira, né? A educação, a saúde está, assim, digamos, em ruínas, né? Mas o nosso Deus, ele pode reverter toda e qualquer situação de uma nação. Aqui o Senhor estava falando, sararei a sua terra, era desta nação, da nação do povo de Israel. O Senhor não pode fazer conosco, nesta terra, aqui no Brasil, essa restauração? O Senhor pode, né? O Senhor pode. Então, nós precisamos crer no Senhor, precisamos crer no Senhor genuinamente, que nós possamos depositar a nossa confiança nele, que ele pode restaurar toda e qualquer situação, né? Assim como o Senhor diz aqui para o povo, né? Que ele poderia restaurar, sarar aquela terra. Aleluia. O Senhor chama hoje aqueles que se chamam pelo nome dele, a se derramar diante dele em oração, a se arrepender não só por si, mas por toda a nação. Ele nos chama a nos humilharmos, a buscarmos a sua face verdadeiramente, a nos convertermos dos nossos maus caminhos, como igreja, como servos, como filhos de Deus. O Senhor nos chama para este tempo de arrependimento, não só por nós, como eu já disse, mas por toda a nação brasileira. O povo brasileiro precisa de uma restauração do Senhor, principalmente na fé. Porque nós, como filhos de Deus, como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos confiar que se nós juntos clamarmos a Deus, o Senhor, ele pode fazer algo que nós sozinhos não podemos fazer. Se nós unirmos as nossas forças em oração, o Senhor, ele pode sarar a nossa terra. O Senhor pode reverter toda essa corrupção. O Senhor pode trazer um governante que possa ser bênção na vida de todos nós. O Senhor, ele pode fazer, mas nós precisamos crer, confiar e unir-nos em oração. Se nós não nos levantarmos e nos colocarmos na brecha pelo nosso país, pela nossa nação, a ruína, a escassez, a seca, a peste, o juízo de Deus virá ainda mais sobre a nossa terra. Então nós precisamos nos levantar como filhos do Senhor, como igreja de Cristo, para podermos clamar a Deus, suplicar isso ao Senhor, para que Ele possa sarar a nossa terra. Amém? Sabemos que para cumprimento da palavra de Deus, muitas coisas precisam acontecer. Mas o Senhor não tem prazer em uma nação ser completamente destruída. O Senhor não tem prazer numa nação onde os filhos dele estão, que a nação venha gemer, venha chorar, né? Nós sabemos que temos que passar por muitas coisas. A palavra de Deus vai dizer que é mister que aconteçam muitas coisas, mas o Senhor não quer que o povo de Deus venha estar prostrado diante das dificuldades. O Senhor não quer que nós venhamos estar prostrados diante das situações e não confiar que Ele pode fazer, porque Ele pode fazer até o impossível acontecer. Então nós precisamos nos levantar, precisamos nos dobrar diante do Senhor. Nós que somos aqueles que chamamos pelo nome do Senhor, precisamos nos levantar como soldados do exército de Cristo, como filhos valentes do Senhor e orar, nos humilhar, buscar, nos arrepender,
E o Senhor virá com bênção sobre a nossa terra, com restauração sobre a nossa terra, com cura sobre a nossa terra, com a misericórdia dele sobre a nossa terra. Então nós cremos e confiamos que Deus, ele pode reverter a situação do nosso país, do nosso Brasil, através das nossas orações, dos nossos clamores, que nós possamos, assim como o povo do Senhor, né, em volta ali das muralhas, obedeceram a voz do Senhor e fizeram ali aquele cerco ali em volta da muralha, né, obedecendo rispidamente ali, né, obedecendo fielmente tudo aquilo que o Senhor disse para que era ser feito, e o Senhor derrubou aquelas muralhas. O povo, pela sua própria força, eles não poderiam fazer. Aquilo foi algo sobrenatural. E Deus pode fazer algo sobrenatural na nossa terra. O Senhor pode fazer algo sobrenatural na nossa nação. O Senhor pode trazer avivamento sobre nós, sobre os nossos filhos, sobre as gerações que virão, sobre os descendentes dos nossos. O Senhor, ele pode fazer acontecer, mas nós precisamos nos colocar na brecha por essa nação. Glória a Deus. O Senhor, ele crê. O Senhor tem todo o poder. E nós precisamos crer que Deus pode mudar o destino do nosso país. Então, que nós possamos orar, que nós possamos crer e entender que só de joelhos, dobrados diante do Pai, erguendo a nossa voz com clamor diante do Senhor, as coisas podem acontecer. Amém? Então, eu convido você nessa noite, que é noite de oração, que você se prostre diante do Senhor, como a palavra aqui em 2 Crônicas 7,14 diz: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, o Senhor, ele vai ouvir dos céus, ele vai perdoar os pecados e ele vai sarar a terra. Então, dobre-se diante do Senhor e clame. Clame pela nossa nação, clame pelas igrejas do Brasil, clame pelos pastores, pelos líderes espirituais deste povo, que é o corpo de Cristo, o corpo do Senhor. Vamos clamar pelos missionários, que muitas das vezes estão sem recursos nenhum no campo missionário trabalhando, que estão ali ganhando almas para o Senhor sem nenhum tipo de recurso. Que nós possamos clamar a Deus pelas crianças, que muitas das vezes são violentadas, crianças que estão sendo destruídas na sua inocência, na sua infância, por causa de muitas das vezes de falta de oração, por falta de vigilância da parte de muitas pessoas, né? Muitos adultos. Mas nós precisamos orar para que o Senhor venha sarar a nossa terra, reverter todos esses pecados em bênção para o seu povo. Que o Senhor venha destruindo toda a maldade e trazendo a bênção do Senhor, a restauração do Senhor, a cura do Senhor sobre nossa nação e sobre a nossa terra. Amém? Vamos orar ao Senhor. Que você fique à vontade aí na presença de Deus. Como eu sempre digo, só não deixe de orar. Não deixe de clamar, porque o Senhor está com seus ouvidos atentos à oração de cada um de nós. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus, graças e paz a todos. Já louvamos ao Senhor, ouvimos a palavra, também já tivemos nosso tempo de oração a Deus. Não sei o que você pediu ao Pai, né? Não sei por quem que você pediu, né? Mas eu creio que nesta noite o Senhor está entregando algo nas tuas mãos, né? Que basta a gente ter fé e acreditar que o Senhor pode todas as coisas. Ele é o Deus do impossível, né? Então, você que veio aqui nesta noite, você não veio aqui em vão, né? E se você permanecer com a sua fé em Cristo, eu sei que você pode todas as coisas. Dificuldades nós vamos passar, né? Mas o Senhor vai suprir todas as nossas necessidades. Amém? Então vamos embora também para os nossos lares, né? Que Deus vai nos acompanhar e vai nos ficar conosco nesse resto de semana, né? Hoje é terça-feira e que o Senhor possa estar conosco. E domingo é Santa Ceia, né? Se você deseja, venha participar conosco, né? Domingo às 7 horas da noite, a Santa Ceia do Senhor. Amém? Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, louvamos o teu santo nome, Pai querido, e te agradecemos, Pai querido, por mais este momento de estarmos aqui na tua casa, Pai. Por louvarmos o teu santo nome, Senhor Jesus, por ouvirmos a tua palavra, Pai querido, que entrou, Senhor Jesus, aos nossos corações, que possamos, Senhor Jesus, aleluia, manter a nossa fé firme, Senhor Jesus, em Deus, Pai querido, para que possamos, Senhor Jesus, fazer, Senhor Jesus, segundo a tua vontade, Pai.
Senhor, nos leva de volta aos nossos lares em segurança. É o que pedimos, Senhor Jesus, e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus e a doce consolação do Espírito Santo não esteja somente hoje, mas para sempre. Todos que creem, digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.